Olá, meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes da Palavra de Deus. Alegria poder trazer a Palavra do Senhor, o Evangelho, ao seu coração. E oramos que o Senhor possa usar essa palavra para edificar a sua fé, trazer entendimento, conversão aos corações de cada um de vocês que nos ouvem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E nós vamos ler do verso 1 a 23. Vamos abordar hoje uma doutrina de fundamental importância para a nossa salvação, que é a ressurreição de Cristo. Um fato também histórico que garante a nossa redenção. E vamos fazer isso dando sequência aos nossos estudos no nosso catecismo. Dessa vez, olhando já para o segundo aspecto da obra de Cristo, que é a sua exaltação. Primeiro, ele teve o seu período de humilhação, de sofrimento, né, da manjedoura, ou melhor, desde que ele foi concebido no ventre de Maria até a morte da cruz e o seu sepultamento. Isso foi a humilhação de Cristo, que ganhou a nossa salvação. Ele veio primeiro como um servo sofredor, mas agora ele, no terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai e voltará para julgar os vivos e os mortos. Esse é o estado exaltado de Cristo, né? O rei vencedor que domina sobre todos. E entender essa doutrina, ela vai trazer um grande refrigério, alegria ao nosso coração, principalmente em tempos de dificuldades e angústias, como estamos vivendo nesses dias. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Ouça a Escritura Sagrada, 1 Coríntios 15, 1 a 23, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, e como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nesse momento vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra e rogamos que, através do Teu Santo Espírito, possamos compreender as Tuas verdades e aplicá-las em nossas vidas. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração a compreensão da verdade de Cristo, do Evangelho da Sua ressurreição, para que, em meio às nossas lutas e aflições, possamos descansar no nosso Salvador, que não ficou pendurado na cruz ou retido no túmulo, mas venceu a morte pelo seu poder e vive e reina pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça da compreensão, mas também a graça da fé, para crer na Tua verdade e andar nela todos os dias. É a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia afirma que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Isso foi o próprio Cristo quem falou. E ele falou isso acerca do casamento entre um homem e uma mulher, contra o divórcio. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mas podemos usar essa mesma afirmação de Cristo para falar da relação entre doutrina e vida cristã. Doutrina e conduta, comportamento cristão. Irmãos, doutrina, o ensinamento que temos da palavra de Deus, com a maneira como vivemos, são coisas que inseparáveis, devem caminhar de mãos dadas na vida do crente todos os dias. Isso significa que nós devemos evitar dois extremos. De um lado, não supervalorizar demais a doutrina a ponto de desprezar a vida, a conduta, porque isso pode nos tornar cristãos orgulhosos no nosso intelecto, no nosso entendimento. Mas também não podemos cair no outro erro de supervalorizar a vida, a conduta, o comportamento e rejeitar, desprezar a doutrina, porque isso pode nos levar a uma vida também orgulhosa, no sentido de viver uma vida legalista, baseado em práticas de comportamento não fundamentado na doutrina da Bíblia, mas no nosso entendimento. E isso nos torna legalistas. Da mesma forma como Deus disse que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, falando do casamento. Então, um casamento entre um homem e uma mulher, eles se ajudam, eles beneficiam um ao outro. A mesma coisa quando nós falamos do relacionamento entre doutrina e vida. Irmãos, cada doutrina central, essencial da fé cristã, ela tem uma aplicação prática e proveitosa na vida de todo crente. Os reformadores, eles que escreveram o nosso catecismo, eles entenderam isso muito bem ao explicar as principais doutrinas da fé cristã. Eles, quando estavam falando das doutrinas da fé, eles se preocupavam em aplicar essas doutrinas na vida da igreja, em ver qual era o benefício, o proveito que essa doutrina trazia para a vida do crente.
Então eles fundamentavam a doutrina, na verdade, a doutrina servia como um fundamento para o consolo e a piedade dos cristãos. É interessante quando nós olhamos algumas perguntas aqui no catecismo, você vai perceber, por exemplo, esse interesse de aplicar a doutrina. Quando ele diz aqui no dia do Senhor 9, falando da providência de Deus, ele vai dizer, e Deus que criou todas as coisas, ele vai dizer na pergunta 28, que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e as sustenta pela sua providência. Quando você chega na pergunta 36, na pergunta 36 também diz, que benefício você recebe por ter Cristo sido concebido e nascido sem pecado? Note novamente uma doutrina sendo aplicada à nossa vida. Aí você vai para a pergunta 43. Que outros benefícios recebemos do sacrifício da morte de Cristo na cruz? E aí também você chega na pergunta 52. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos? E a pergunta 58. Que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Mas também a pergunta que vamos destacar hoje, ela mostra isso muito bem. A pergunta e resposta 45 do dia do Senhor 17. E essa eu quero ler para os irmãos. Olha só como é a pergunta, irmãos. Abordando a doutrina da ressurreição de Cristo, o nosso catecismo ele vai dizer o seguinte: como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? A resposta é, primeiro, pela ressurreição, Cristo venceu a morte, para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. E terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Meus amados, nós vamos olhar esse aspecto importante da doutrina da ressurreição de Cristo. Então perceba como a doutrina é essencial para a vida, é benéfica para a vida cristã. A pergunta é como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Que importância tem a ressurreição de Cristo na minha vida? Quais as implicações que vai trazer para a minha vida? Por que ele ressuscitou? A Bíblia, ela responde essas perguntas. Ela nos revela alguns aspectos importantes da ressurreição de Cristo para nós. Nós lemos há pouco 1 Coríntios 15 até o verso 23, e ali Paulo ele está abordando a doutrina da ressurreição de Cristo, e ele está fazendo isso num contexto em que alguns dos crentes da igreja de Corinto, eles, influenciados pela doutrina pagã dos gregos, que desvalorizava o corpo, eles negavam a ressurreição dos mortos. E Paulo ele vai usar a doutrina da ressurreição de Cristo como fundamento, uma garantia de que os mortos também serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Então note a argumentação de Paulo aqui. Primeiro, ele mostra que a ressurreição de Jesus ela foi um ato histórico testemunhado pelos discípulos. O próprio Paulo, os 12 apóstolos, e Paulo também diz, mais de 500 irmãos foram testemunhas oculares do Cristo vivo e ressuscitado. Irmãos, Cristo, depois que ressurgiu dos mortos no terceiro dia, ele apareceu aos discípulos por mais de 40 dias, ainda dando as últimas instruções, os últimos encorajamentos para a pregação do Evangelho. E só depois ele subiu ao céu também à vista dos discípulos. E logo depois ele também foi visto pelo próprio apóstolo Paulo, que na estrada de Damasco, ele pôde contemplar Cristo, que apareceu a ele em sua glória, para o convertê-lo e fazer dele um grande missionário da igreja. Então os discípulos não tiveram nenhum tipo de alucinação acerca de ver a Cristo, algum tipo de fantasia na mente, não. Eles de fato viram Jesus
beberam com ele, comeram com ele, conversaram com ele e tocaram nele, enquanto Jesus esteve com eles aqui. Isso foi testemunhado pelos apóstolos e por mais de 500 irmãos, Paulo vai dizer, e dentre estes alguns, a maioria ainda estava viva naquele momento. Segunda coisa, Paulo revela que a ressurreição de Cristo, irmãos, não é uma invenção da igreja, não é uma coisa que os apóstolos inventaram, não. A doutrina, a ressurreição de Cristo é não somente um fato histórico, mas é também um fato testemunhado, profetizado na própria Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Paulo vai dizer isso no Coríntios 15, versículo 4, ele diz que Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está falando aqui do Antigo Testamento. E você vai ver isso lá claramente no Salmo 16, um salmo onde Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza acerca da ressurreição de Cristo. Quando ele vai dizer, não deixarás a minha alma na morte, nem que o teu santo veja a corrupção. Ele está apontando para a ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte, mas venceu a morte depois do terceiro dia da sua crucificação. Então Pedro, Paulo, quando eles vão pregar, anunciar a ressurreição de Cristo, eles fundamentam-se na Escritura. Ele ressuscitou. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Terceiro, Paulo, ele deixa bem claro, irmãos, que a ressurreição de Cristo é um acontecimento essencial à salvação da igreja. Ele vai dizer isso aqui nos versos 14 a 19. Paulo ele vai dizer, olha, vocês estão dizendo que não há ressurreição. Então, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Para que pregar? Não há esperança de vida eterna, não há ressurreição. A fé de vocês é em vão. Vocês permanecem em seus pecados se ele não ressuscitou. E de fato, irmão, se a morte tivesse segurado o nosso Senhor no túmulo, não haveria para nós esperança de redenção, de salvação, não haveria esperança da ressurreição do nosso corpo e nem a certeza e a garantia da vida eterna. Mas ele ressuscitou. E por fim, Paulo ele apresenta a ressurreição de Cristo como uma doutrina abençoadora, prática para a vida da igreja. Paulo vai sempre mostrar em suas cartas, Paulo tinha o costume de sempre começar com a doutrina e depois trazer aplicações dessa doutrina na vida da igreja. Ele faz isso também com a doutrina da ressurreição. Paulo ele sempre vai mostrar que a doutrina do evangelho, da salvação que Cristo trouxe para nós, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão ao céu, da sua estada à direita do Pai, tudo isso traz um refrigério, um conforto, uma alegria, uma esperança, uma vida de santidade para aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Essa doutrina é fundamental, irmãos, principalmente quando estamos passando por momentos de dificuldade, andando no vale da sombra da morte. Sabemos que estaremos com Cristo e que seremos ressuscitados para viver eternamente com Ele. O nosso catecismo ele vai mostrar isso, que essa doutrina da ressurreição de Cristo, esse evento histórico, bíblico, essencial à salvação da igreja, ele traz benefícios para a nossa vida como crentes. A ressurreição de Jesus é algo que nos envolve e nos abençoa. E há pelo menos 3 bênçãos, irmãos, que o catecismo apresenta aqui como resultado, como fruto da ressurreição de Cristo. A justificação do crente, a santificação do crente, a glorificação do crente. Então nós vamos olhar pelo menos essas 3 bênçãos que Jesus derrama sobre a igreja. Ele ressuscitou para abençoar a sua igreja. Essa é a mensagem desta noite. Ele ressuscitou para abençoar a igreja. Com a bênção da justificação, santificação e glorificação. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Primeiro,
Pela ressurreição, ele venceu a morte, para que pudéssemos participar da justiça que ele conquistou por meio da sua morte. Então, o primeiro benefício que você, cristão, que crê no Cristo vivo e ressuscitado, recebe como fruto da ressurreição dele, é a sua justificação. Mas talvez você esteja se perguntando, o que significa justificação? Que benefício é esse? O que isso tem a ver comigo, que creio em Jesus Cristo? Irmãos, a justificação é um ato exclusivo de Deus. É uma obra que ele realizou em nosso favor por meio de Jesus Cristo. Justificação significa que Deus nos declara inocentes, livres do juízo, livres da condenação que os nossos pecados mereciam. Porque Jesus já pagou o preço em nosso lugar. Então, quando você lê Romanos, você vai entender isso muito bem, porque Paulo começa dizendo naquela carta que não há justo, não há nenhum sequer, que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus. Mas depois ele vai dizer que Cristo pagou por nós. Satisfez a justiça de Deus e agora, justificados por meio da fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Então a nossa justificação é isso, irmãos. É que por causa da obra redentora de Jesus, por causa de que ele morreu pelos nossos pecados, se nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, então Deus não vai mais levar em conta as nossas transgressões. Ele vai lançar os nossos pecados nas profundezas dos mares e nos declarar limpos, inocentes, revestidos com a justiça, a inocência e a perfeição de Jesus Cristo. Isso é uma garantia da ressurreição. A ressurreição garante essa bênção a você que crê. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, verso 17, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque, irmãos, é a morte de Jesus que garante a nossa justificação, mas a ressurreição é uma declaração de que Deus aceita isso, de que Deus declara Cristo como aquele que realmente pode nos tornar aceitáveis diante de Deus. Portanto, se Jesus não ressuscitou, ele não concluiu a obra que o Pai lhe deu para fazer, e assim não há para nós libertação da condenação. Ainda estamos debaixo do pecado. Mas Paulo vai dizer, porque ele ressuscitou, para a nossa justificação. Paulo diz isso em Romanos 4, 25, o qual ressuscitou, falando de Jesus, para a nossa justificação. Para nos livrar da culpa do pecado, da punição, do castigo que merecíamos por causa dos nossos pecados. E agora, à direita de Deus Pai, ele pode, diante de Deus, nos tornar aceitáveis como nosso mediador a interceder por nós. Veja, irmãos, que quando Jesus estava ressuscitado, aparecendo aos seus discípulos, mostrando as marcas dos cravos em suas mãos, qual era a intenção dele com isso? É claro que, numa primeira aparição, um dos discípulos, chamado Tomé, não estava. E depois que os discípulos disseram a ele: olha, Tomé, nós vimos o Cristo ressuscitado. Ele disse: eu não acredito. Eu tenho que ver para crer. E Jesus, na outra semana, aparece de novo no meio dos discípulos. Mas por que ele faz isso? Não só para declarar ao incrédulo Tomé, para testemunhar a sua ressurreição, mas para declarar a todos eles que ele derramou o seu sangue, que ele venceu a morte, para dar a todos a bênção da justiça. É como se Jesus dissesse aos discípulos: meus queridos discípulos, eu paguei a dívida do pecado de vocês com o meu próprio sangue. Olhem aqui as marcas, e ele mostra as mãos. Eu venci, eu estou vivo, eu ressuscitei para o bem de vocês, eu ressuscitei dentre os mortos para que vocês sejam justos diante de Deus, reconciliados com Deus, aceitos na presença de Deus, e desfrutem das bênçãos da minha salvação. Irmãos, é importante lembrar disso,
Especialmente quando Satanás lança diante de nós, a nossa consciência também nos acusa dos nossos pecados. Quando Satanás lança em nosso rosto os nossos pecados, ou quando a nossa consciência nos acusa das nossas transgressões, o que é que temos que fazer? Não entrar em desespero, não desanimar, nem tampouco persistir no pecado, mas olhar para o Cristo que ressuscitou para a nossa justificação. Olhar para o Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e que vive à direita de Deus, intercedendo por nós. Olhar para o Cristo que cumpriu a vontade de Deus plenamente por nós e em nosso favor, e agora pode cobrir diante de Deus todas as nossas iniquidades. Portanto, não confie nas suas boas obras, porque elas são manchadas pelo pecado. Mas descanse na justiça de Cristo. A Bíblia diz: quem levantará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e vive a interceder por nós. Portanto, irmãos, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou para nos dar de graça a justificação, a paz com Deus, a reconciliação com Deus por meio da fé neste Cristo vivo e ressuscitado. Esse é um benefício que nós temos, a justiça de Cristo imputada na nossa conta. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É a primeira bênção que você tem, a bênção da justificação. Em segundo lugar, Jesus ressuscitou também para a nossa santificação. Irmãos, é importante dizer que todas as bênçãos que nós recebemos de Deus por meio de Cristo não é algo que nós merecemos. É fruto da graça do Senhor. E pela graça de Deus, não somente somos libertos da culpa do pecado, ou seja, justificados diante de Deus, inocentados no julgamento, mas também nós somos libertos do poder do pecado. Nós recebemos também o benefício da santificação. A ressurreição do nosso Senhor, meus irmãos, ela também garante a nós a santificação. É isso que nós confessamos. Nós também, por seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. Esse é o benefício. Essa é uma das aplicações da obra de Cristo, da ressurreição de Cristo na nossa vida, que pelo seu poder nós somos ressuscitados para a nova vida. Amados, o mesmo poder que levantou Cristo da morte é o mesmo poder que nos levanta, nos ergue para uma vida nova, transformada, uma vida regenerada pelo poder do Espírito Santo. Nossa santificação, meus amados, é uma obra de Deus em nós, pela qual Ele nos livra do poder do pecado e nos capacita pelo seu Espírito a andar em novidade de vida. Isso é possível, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele nos ressuscita para uma vida nova. E essa vida nova agora, ela não é mais uma vida dominada por pecados, escrava das paixões carnais, mas é agora uma vida dedicada a Deus, é uma vida de oferta de gratidão, de um sacrifício vivo ao Senhor, é uma vida cheia do Espírito Santo. E isso só é possível pela nossa união com Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Sem essa união vital com o Cristo vivo e ressurreto, nós não temos santificação. Nós não temos o poder para viver essa nova vida que o Senhor nos garante pela sua ressurreição.
Veja como Paulo sempre se preocupou em aplicar isso na vida da igreja. Lá em Romanos 6, verso 4, ele diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então veja, fundamentado na ressurreição de Cristo, Paulo vai dizer: andemos em novidade de vida. Irmãos, nós estávamos sim envolvidos tanto na morte de Cristo como também na sua ressurreição. Ele morreu para morrermos para o pecado. Ele ressuscitou para vivermos uma vida nova e transformada diante do Senhor. A ressurreição de Jesus, irmãos, ela não somente é uma garantia de vitória sobre a morte, mas é também uma garantia de vitória sobre o pecado, sobre Satanás que nos tenta continuamente. Então perceba que Jesus ele ressuscitou exatamente para livrar você do domínio do pecado e do diabo, para fazer você agora uma pessoa que tem prazer, alegria, ânimo de viver uma vida renovada, uma vida santa e dedicada ao Senhor. Se você está em Cristo, isso é inevitável que aconteça, porque a palavra diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Irmãos, essa é a bênção da ressurreição de Jesus para você. O poder que o ressuscitou dos mortos é o poder que nos santifica, é o poder que nos renova, é o poder que nos dá uma vida nova. A pergunta é: você tem, como cristão, você tem experimentado esse benefício da ressurreição de Cristo na sua vida? Você tem, durante o seu viver, a sua peregrinação nessa terra, buscado as coisas do alto, aonde Cristo vive? Ou você tem se iludido com as coisas passageiras deste mundo? Você tem vivido, meu caro irmão, minha cara irmã, você tem vivido a nova vida que o Senhor ganhou para você por meio da ressurreição? Você tem experimentado, percebido crescimento em santidade, crescimento na graça, no conhecimento de Cristo? Meus irmãos, há muitas pessoas que se dizem cristãs e até acreditam e celebram a ressurreição de Cristo. Porém, muitos fazem isso como uma mera tradição, quando chega o período da Páscoa. Mas muita gente que até acredita que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, muitas pessoas não têm experimentado o poder da ressurreição de Cristo na sua vida. Não há evidências de uma vida santa, transformada na vida delas. Não há fé, não há obras resultantes dessa fé. Portanto, meus irmãos, não adianta nada dizer: eu creio que Jesus ressuscitou, se o poder da sua ressurreição não se manifesta na nossa vida. Ele ressurgiu exatamente para isso, como Paulo diz aqui, para não permanecermos no pecado. Ele ressuscitou para andarmos em novidade de vida. Para andarmos em novidade de vida. Isso é a segunda bênção, o segundo proveito que temos da ressurreição de Cristo. Ressuscitados para uma vida nova pelo poder do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Nossa justificação, o livramento da culpa do pecado, nossa santificação, o livramento do poder e do domínio do pecado, resultam da obra redentora de Cristo, exclusivamente a sua ressurreição. Mas ainda podemos dizer, em terceiro lugar, que Jesus ressuscitou para a nossa glorificação. É isso que a igreja confessa. A ressurreição de Cristo é importante para mim. A ressurreição de Cristo é benéfica para mim, diz o crente,
porque ela é uma garantia da minha ressurreição em glória. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, consolador demais para o nosso coração. A glorificação é de fato mais uma bênção que já temos por certo, mas ainda não a desfrutamos em sua plenitude. Mas é garantia. Glorificação, irmãos, é você viver para sempre em um corpo novo, transformado, depois da ressurreição final, não mais sujeito a aflições, dores, doenças, não mais sujeito ao pecado, às tentações. Um corpo perfeito, semelhante ao corpo de Cristo, para habitar e reinar com Ele no novo céu e na nova terra. Enquanto a justificação nos liberta da culpa do pecado e a santificação nos livra do poder do pecado, a glorificação, ela nos livra de uma vez por todas da presença do pecado e de todas as suas consequências, como sofrimento, angústia, dor, nada disso. Meus amados, isso é uma garantia da ressurreição de Cristo. Isso é uma promessa de Deus para o seu povo. Se você ler Romanos 8, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, ele vai dizer o seguinte, Romanos 8, verso 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Isso é a promessa de Deus. Todos vão ser ressuscitados no último dia. Os crentes morrerão, os crentes que já morreram serão ressuscitados para uma vida eterna, para estar com o Senhor, enquanto os ímpios para a ressurreição do juízo. Jesus fala isso em João 5, 29. Mas você que está em Cristo, você vai ser transformado, seu corpo vai ser transformado para se tornar semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Irmãos, essa é a promessa da palavra de Deus. Isso é o que Paulo diz, por exemplo, quando lemos Filipenses 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, olha só, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Isso é a promessa de Deus. Esse corpo humilhado que hoje temos, esse corpo que envelhece, onde começam a surgir as rugas, o cabelo começa a cair ou ficar branco, esse corpo que padece de enfermidades mortais até, às vezes, esse corpo que cansa e que envelhece, meus irmãos, esse corpo que até pode voltar ao pó, ele será revivificado pelo poder de Cristo. Será glorificado, transformado para uma vida nova. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Isso é a promessa do Senhor para você que está em Cristo pela fé. E não tenha nenhuma dúvida disso. Paulo vai dizer que o Cristo que ressuscitou, ele é as primícias dos que dormem. Ele vai dizer isso lá em 1 Coríntios 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Paulo está usando a linguagem da agricultura, as primícias eram os primeiros frutos do campo, que indicavam que mais frutos viriam, que havia muito mais, que havia uma safra maior vindo aí. E é isso que ele está querendo dizer com a ressurreição de Cristo em relação à nossa glorificação. Cristo ressuscitou e agora tem um corpo novo transformado. Isso é o primeiro fruto, outros virão depois. É a mesma coisa, por exemplo, quando Paulo vai dizer
lá em Atos 26, 23, que Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos, e quando em Apocalipse 1, 5, Jesus ele é apresentado como o primogênito dos mortos. A ideia é que ele é o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Na verdade, historicamente, Jesus não é a primeira pessoa que ressuscitou dos mortos. Se você for ler a Escritura, Elias e Eliseu ressuscitaram 2 rapazes. Jesus ressuscitou Lázaro, o filho de uma viúva. Paulo ressuscitou um jovem que dormiu durante uma pregação e caiu e morreu de um prédio e morreu. Ele foi ressuscitado, Eutico. Então houve pessoas que ressuscitaram. Mas ele quer dizer, ele é o primeiro que ressuscitou com o corpo glorificado. Aqueles que ressuscitaram antes, logo depois morreram. Lázaro morreu logo depois, de algum tempo. Mas ele é o primeiro dos mortos, da ressurreição dos mortos, nesse sentido. E nós seremos aqueles que vamos seguir a Cristo nesse caminho, de receber um corpo que nunca mais vai morrer ou sofrer qualquer tipo de dor e tentação. Um corpo perfeito para habitar com o Senhor no novo céu e numa nova terra. Ele ressuscitou para a nossa glorificação, meus irmãos. Isso deve encher o seu coração de gozo, de alegria, de paz, de esperança em meio às aflições. Perceba, os discípulos estavam entristecidos. Eles estavam desanimados. Pedro até queria voltar a pescar, porque achava que depois que Cristo morreu acabou tudo. Mas quando Cristo aparece a eles ressuscitado, a alegria é renovada. O prazer volta a tomar conta deles. O consolo enche o coração deles. Porque é isso que a ressurreição de Cristo faz. Ela nos dá uma nova perspectiva de vida, não somente aqui, mas na eternidade. Ela mostra que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que vai ser revelada aos filhos de Deus. Então, se você está passando por alguma dificuldade, se você está angustiado, ansioso, amedrontado com essa crise que persiste em continuar, com essa enfermidade do coronavírus, com essa crise econômica já batendo as portas, olhe para o Cristo vivo, glorificado, e creia que esse também será o seu caminho, o seu destino, se você persiste e persevera pela fé nele. Muda a perspectiva totalmente, olhar para o Cristo vivo e ressuscitado. Que você receba o consolo dessa promessa, desse benefício que a ressurreição de Cristo te garante, a glorificação. É claro, se eu estou em Cristo e morrer hoje, ou você também, nossa alma já estará no descanso do Senhor. Mas ela vai aguardar a ressurreição, ela vai ser novamente unida ao nosso corpo que virou pó, para a glorificação final. É a promessa de Deus. Não tenha dúvida disso. É tão certo que Paulo fala como se já tivesse acontecido quando ele diz: e aos que predestinou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também glorificou. É a promessa da palavra de Deus. Eu quero terminar com, pelo menos, além do que já ouvimos, umas duas aplicações para nós, que essa doutrina da ressurreição de Cristo nos traz. Primeiramente, quero dizer a você que é um cristão, que já está em Cristo, permaneça firme na sua fé no Cristo ressuscitado, porque esse é o caminho da salvação. Paulo diz aqui em Romanos 15, verso 1 e 2, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo está dizendo, de nada adianta Cristo ter morrido e ressuscitado, garantido esses benefícios, se não vivemos pela fé, se não cremos, se não confiamos naquilo que ele ganhou para nós, se não perseveramos na fé.
Ele vai dizer também lá em Romanos 10, 9. Ele diz assim, Romanos 10, versículo 9, ele vai dizer, ouça a palavra de Deus. Ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Permaneça firme na sua fé. A cada domingo nós lembramos disso, nós confessamos isso, que Jesus não somente padeceu, foi crucificado, morto e sepultado, mas também que ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. A própria palavra domingo já indica isso, é o dia do Senhor, é o dia em que ele venceu a morte. Jesus é aquele que disse, meus irmãos, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele pergunta, você crê nisso? Eu pergunto, você crê nisso? No Cristo que lhe concede a graça da ressurreição. Essa é a confissão da igreja. A morte foi tragada pela vitória de Cristo. Ele ressuscitou, ele está vivo. Essa é a confissão da igreja. Permaneça firme nessa confissão para que seja salvo, para não crer, para que não tenha caminhado em vão, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios. Persevere. A última coisa, seja motivado, como cristão que você é, a proclamar a salvação de Jesus àqueles que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles que ainda permanecem em seus pecados, aqueles que ainda são os mais infelizes de todos os homens porque se apegam apenas às coisas deste mundo. Eles precisam ouvir o Evangelho. Irmãos, logo depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos do Senhor, eles não fizeram outra coisa a não ser pregar o Cristo, não somente crucificado e morto, mas também o Cristo ressurreto, o Cristo vivo e que venceu a morte. O Cristo vivo e glorioso, meus irmãos, é a única mensagem de esperança e de salvação para um mundo marcado por miséria, dor, sofrimento e morte. É o que as pessoas precisam ouvir hoje, as pessoas que estão aí ansiosas, sofrendo, confinadas dentro de casa, alguns até já deram cabo de suas próprias vidas, outros estão angustiados, já com medo da fome. Precisam ouvir isso, a esperança em Cristo. Esperança não somente de que Ele cuida de nós aqui, nós queremos que Ele cuide de nós aqui. Ele deu à igreja, por exemplo, a bênção da diaconia e por meio dessa bênção Ele acolhe os necessitados da fé, mas também os de fora, quando a igreja tem condições de ajudar também os de fora. Mas mais do que isso, irmãos, Ele é a esperança de uma vida eterna. Se você ainda não está em Cristo pela fé, se você ainda tem vivido para você mesmo, para os seus pecados, eu te apresento, eu te proclamo, eu te anuncio nesta hora o Cristo vivo e ressuscitado. Creia nele, receba-o pela fé como seu único e suficiente Salvador. E sabe o que Cristo vai derramar na sua vida? Os benefícios que a sua ressurreição garante a um pecador que nele crê. O benefício da sua justificação. Deus não vai mais levar em conta os seus pecados. Deus vai declarar você justo, inocente, livre da condenação do inferno. Deus vai mudar a sua vida pelo poder da ressurreição de Cristo. Ele vai te dar a santificação, renovar você, Ele dá um coração novo para temer a Deus, para andar nos caminhos de Deus e odiar o pecado. E por fim Ele vai garantir a você a glorificação. Um corpo transformado, novo, ressuscitado pelo poder de Cristo para viver com Ele no novo céu e numa nova terra. Isso é a promessa, isso é a garantia que Deus dá em sua palavra, mas somente para aquele que crê. Creia no Senhor Jesus, seja salvo, você e a sua casa. Que o Senhor aplique o Evangelho da ressurreição de Cristo
no seu coração, no meu coração. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos encerrar com uma oração ao Senhor neste momento. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, porque somos consolados com o Evangelho da ressurreição de Cristo. O nosso Senhor está vivo, o nosso Senhor reina, vive para sempre, controlando todas as coisas. À tua direita, no lugar de honra e glória, de um modo especial, intercedendo pela sua igreja na terra. E aqui nós peregrinamos, Senhor, como tuas ovelhas, neste mundo caído, debaixo da maldição do pecado, vivendo dias difíceis, sofrimentos, dores, angústias, enfermidades, luto, isolamento, escassez de alimentos, mas podemos caminhar firmes na fé, porque o nosso Senhor tem cuidado de nós todos os dias, porque o Senhor tem dispensado a nós o seu favor diário, porque o Senhor tem nos dado também a promessa da ressurreição em Jesus Cristo. Que a tua igreja seja animada em sua fé e fortalecida nesta palavra. Que a tua misericórdia nos assista nesses dias difíceis, Senhor. E que o teu amor cubra a tua igreja. Oramos também pelos que nos ouvem, para que se rendam a Cristo pela fé e entreguem suas vidas ao Senhor. Ele é a única esperança neste mundo de miséria, neste mundo de morte. Que o Senhor possa trabalhar nos corações, pelo poder do teu Espírito, pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você receba a bênção do Senhor na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.